Olá, dando sequência aos nossos estudos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos hoje no capítulo 12, capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. Uma lição importante que o nosso Senhor Jesus nos apresenta e necessária ao nosso processo de aperfeiçoamento. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47, e no capítulo 5, versículo 20, ele nos diz o seguinte: retribuí o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E ele também traz o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 6, versículos de 32 a 36, que diz que se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que se as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se o emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. O comentário de Kardec a respeito dessa passagem do Evangelho, ele diz o seguinte: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e egoísmo. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E ele segue dizendo: amar aos inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar.
é finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhes cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos. Se em vez de queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, preciso que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a este último. E Kardec também traz uma observação a respeito dos inimigos desencarnados, quando ele diz que ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter havido deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito maior produzir irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E mais adiante, o Evangelho de Jesus nos traz o conhecido Evangelho de que se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. O Evangelho diz o seguinte: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater a face direita, lhe apresenteis também a outra.
e que se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queiram tomar emprestado. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. Os preceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresenta-lhe a outra. Ao orgulho, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra este preceito, tão pouco quanto o outro que manda que se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria a ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, e que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar uma, que mais vale ser enganado do que ser enganador, arruinado do que arruinar os outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E segue o capítulo que eu recomendo a vocês estudarem, onde nas instruções dos Espíritos, eles fazem comentários sobre a vingança, sobre o ódio, sobre o duelo. Então, que vocês possam estudar e entender esse maravilhoso capítulo que nos fala sobre amar aos nossos inimigos. E amar aos nossos inimigos, conforme foi dito aqui por Kardec, interpretando os conselhos do nosso Senhor Jesus, está na razão direta de compreender a dimensão do espírito. O espírito que não nasceu no berço e que não vai morrer no túmulo. Compreender a necessidade de estarmos diante daquelas almas que já vivemos outras oportunidades e que hoje são instrumentos de nossa paciência, que hoje são instrumentos de nossa resignação. Sabemos que a Terra, enquanto palco de expiações e provas a caminho da regeneração, reúne nos agrupamentos familiares muitas almas que são comprometidas com seu passado, comprometidas com as nossas histórias. Em algum momento das nossas histórias nós falhamos, nós ferimos, nós provocamos reações, nós provocamos divergências, nós nos comportamos como adversários. E hoje, graças à oportunidade do amor, nós nascemos debaixo do mesmo teto, com as mesmas oportunidades, quer seja como pais, como filhos, como os irmãos. E a oportunidade de amar aos nossos inimigos é uma oportunidade de contemplar mais longe, porque só o amor
é capaz de cobrir a multidão de pecados. A gente não ama, a gente não deixa de amar, a gente não odeia, a gente não torna-se inimigo de pessoas que a gente não conhece. Por certo, os inimigos de hoje foram pessoas que nós já amamos, mas que traímos os sentimentos ou que fomos traídos por eles. Então, a oportunidade de amar novamente é a oportunidade de reatar laços. A oportunidade de dar a outra face é a oportunidade de escolher o bem em detrimento do mal. É a oportunidade de não responder o mal com o mal, mas responder o bem com o bem. A oportunidade de entender que só o amor é que nos constrói um espírito liberto, um espírito capaz de vencer todas essas dificuldades e vicissitudes do momento presente. Então, que a gente possa interpretar a expressão mais pura do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. No momento em que nós estamos perdoando aquele que nos ofende, nós podemos pensar que eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que quando ofendemos, nós também não sabíamos o que fazíamos. Então, se gostaríamos de ter sido perdoado, nós estamos na hora de perdoar. Nós estamos na hora de dar a outra face, de dar a túnica e de caminhar 2000 passos com ele. Esse é o sentido da palavra de amar aos nossos inimigos. A gente não ascenderá ao reino dos céus se a gente não resolver todas as nossas pendências que ainda se encontram no nosso caminho. Então, hoje estamos encarnados com alguns adversários do ontem, cobrando essas nossas atitudes de paciência, de resignação, essas nossas atitudes de amor e de perdão. Agradeçamos a Deus a oportunidade, exercitemos a nossa fé, a nossa convicção e a nossa fé no futuro, porque essa vai fazer nos libertar e podermos vencer a nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe e que podemos interpretar de uma forma definitiva a necessidade que temos de reatar os laços com todos aqueles enquanto estamos a caminho com eles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.